JB. Tá, não, deixa eu te fazer uma pergunta, Meneghetti. Por que tu tá de cachecol? Tem alguma coisa? Eu fui no estádio ontem, aliás, eu quero fazer um parênteses. Eu não sei se o Baldasso, na transmissão dele, se o Ribeiro, na da Bandeirantes, você, JB, que estava na Beira-Rio, perceberam que os torcedores do Inter assistiram um jogo sem sentar ontem. Absolutamente sim. em pé. Loucura. Os 90 minutos. Eu não estou falando isso aí como figura de linguagem, que a maior parte. Não, não. Eu estava com meu filho, com o Valentim, e eu tive que ficar o tempo inteiro em pé. Eu não gosto, eu gosto de ficar sentado porque eu sou velho. Então eu tenho que proteger minha garganta. Estava frio no Beira-Rio ontem, tenho que proteger minha garganta. Peraí. Vem cá, tem alguma coisa na Bandeirantes que eu não posso fazer o programa com uma manta, com um cachecol? Aqui, ó. É Aqui, ó. Essa aqui. Esse aqui é o contrato como é que é a Associação dos Amigos do Mano Menezes? AMM, Associação dos Admiradores. Admiradores. Não são só amigos. Tá aqui, ó, a Associação do Mano, ó, mano, acabou. Só quero te avisar uma coisa, ao contrário de ti, meu Esse aqui coração é gigante e eu tenho capacidade para amar mais de uma pessoa. Esse aqui é o Então, contrato, eu tenho capacidade pra tu amar mais de vai uma assinar pessoa. agora o contrato. Por exemplo, eu amo a ti, eu amo o Diogo Rossi, o Baldasso, o Ribeiro eu já amei. Agora Aqui é a tua carteirinha de sócio fundador não, porque tem outros muitos na rede social. Tem. Do Chacho. Do Chacho. Chacho Kudê. Tá bom. Seja bem-vindo. Tá bom, muito obrigado. Parabéns. Tamo junto. Bah, Tamo Meneghetti, junto. eu não sabia que em um mês, nem um mês, né? 3 semanas tu... 21 dias. Ó, Lúcia Matos. Se te largar em 21 Falei que meu dias... coração é grande, eu tenho capacidade para amar várias pessoas. Ó, ao mesmo Lúcia. tempo. Mas tenho capacidade para odiar também, viu, JB? Quero te Fica a dica pra Lúcia. Em 21 dias tudo muda pro Meneghetti, tudo Meneghetti, cambia. Eu gostaria de fazer um elogio. E esse elogio ele é pontual. E eu acho que ele é justo, a minha opinião, porque essa pessoa tá passando por muitas críticas, a maioria muito justas, tá? Mas quando acerta, quando tem um viés altamente positivo, nós não podemos diminuir a nossa capacidade de poder elogiar. E eu vou elogiar o presidente Alessandro Barcelos. Tu tem toda a razão. Sabe por quê? Porque ele faz uma gestão ruim? Faz. É óbvio que faz, porque ele não ganhou nada. Agora, se é verdade que esse jogo entra para a história e que esse jogo é um referencial, como disse o Baldasso, de presente, mas para o futuro próximo, porque coloca o Inter como candidato, coloca. A vitória de ontem coloca o Inter como candidato, pelo tamanho e pelo adversário que foi eliminado. Tem muito a ver com a janela. Porque o Internacional agregou qualidade ao seu time. O Rocher, o Bruno Henrique, o Arangues, o Ener Valencia. Isso aí não foi o Kudê, isso foi a direção do Internacional. Mas quem contratou o Kudê foi o presidente Barcelos, né? Também. Mas o time está melhor e teve a capacidade de fazer o que fez ontem, porque esses jogadores foram contratados. Então, vai meu elogio ao presidente Alessandro Barcelos, porque ele colaborou de forma como protagonista, né, desta mudança que nós vimos ontem dentro do Beira-Rio. Depois do Baldasso eu abri contigo, dei a primazia. E tu, em vez disso, decidiu me dar uma bordoada. Não quis te dar uma bordoada, eu quis reconhecer... Agora você quer falar sobre o jogo. Não, eu quis reconhecer que tu já cambiou la sorte, como diria o técnico Eduardo Kudê. Olha só, gente, eu quero falar sobre o jogo especificamente. O Kudê começa com o Maurício e, para mim, obviamente, eu acho que todo mundo concorda, era uma decisão acertada, porque ele tinha que tirar a possibilidade do Depena, que está numa má fase. O Depena tem questões pessoais, inclusive com o pai dele, que está passando por problemas lá no Uruguai, e eu respeito muito isso, e eu até evoluiria mais, tá? Para mim, se o jogador chegasse assim, gente, eu preciso de um tempo, preciso ir, ficar com o pai, acho que é tudo certo, porque seria o mais justo para ele. Mas, enfim, o Depena não está conseguindo jogar tecnicamente, entra o Maurício. E aí o time do Inter, ele é melhor o tempo inteiro. O Inter no primeiro tempo não faz um primeiro tempo brilhante, mas as duas oportunidades de gol que teve, com o Alan Patrick e com o Ener Valencia, que o goleiro uma defende, a outra vai para fora, até deu impedimento Bandeira, mas o VAR iria corrigir essa situação. O Inter é melhor do que os caras. E aí na segunda etapa, o Inter consegue o seu gol num lance assim, cara, às vezes parece que tá tudo meio escrito, porque o Kudê ele sai da área técnica para mandar o Wanderson esperar para não bater o escanteio, e porque tem Pedro Henrique e Luiz Adriano para entrar. E o Wanderson não vê isso e bate o escanteio e sai o gol do mercado. E aí o Inter faz 1-0. Quando todo mundo imaginou, o seguinte, eu pensei, bom, Pedro Henrique não vai esperar, o Luiz Adriano, e o Kudê é tão doido que ele mete os caras. Ele recua o Alan Patrick, bota os dois atacantes, vai para ataque, vai para abafa e é recompensado com um gol. O Inter tem que melhorar uma questão que é, depois do 2-0 é que eles tiveram chance.
O Inter foi melhor do que o River em 3 tempos. De 4, o Inter foi melhor em 3. Primeiro tempo lá e os 2 aqui. Eles só foram melhores no segundo tempo e muito melhores, diga-se de passagem, lá na Argentina. Mas aqui, o Internacional faz por merecer a vitória, só que assim, precisa só corrigir esses 2 pontinhos aqui pra mim, tá? O gol do Inter, vamos ter que fazer uma chamada de vídeo com todo mundo, né? É inexplicável tomar aquele gol. É inexplicável. E aí tem um pouquinho mais de... Hã? A bola aérea do Inter é ruim. Mas JB. Não pode. Eu não quero usar um termo feio aqui no Arma, mas não pode ser juvenil a esse Obrigado, ponto. JB. O JB, é que assim, ó, nós temos que saber o tamanho do jogo. Primeiro, o Inter foi brilhante no primeiro tempo, sim. E foi brilhante no segundo tempo também. Mas eu disse e outra isso. coisa, quando a gente vai analisar o que o adversário conseguiu fazer, a gente não tem que só olhar com o que nós falhamos para eles fazerem. Era o River Plate, cacete. Só tem jogador bom do lado. Vem cá, o Internacional conseguiu segurar o River Plate. O Inter amassou o River por Plate isso no que não Beira-Rio. dá pra ter 2 O jogadores Inter entrando no segundo encurralou. pau. Eu vi ontem no Beira-Rio, eu vi algumas coisas do Beira-Rio ontem que eu jamais pensei que eu pudesse ver. O River Plate fazendo cera o jogo todo porque não aguentava mais o ímpeto do Inter. O River Plate! A torcida na arquibancada gritando mais que a torcida do River Plate. Cara, foi uma loucura. Então assim, ó, o River levou perigo. É óbvio, é o River. O River conseguiu fazer um gol no final do jogo. É óbvio, é o River. E nós ganhamos, cara. Nós somos melhores que eles os 90 minutos. O grande River, um dos maiores clubes do mundo que sabe jogar fora de casa. Nós conseguimos ser melhor que eles o tempo todo. Diogo Rossi, quero te ouvir. A minha única alegria hoje é que alguém em casa tá feliz, que é o meu pai, que é colorado. Fora isso, Ah, teu pai é colorado? o erro dele foi ter deixado eu ser gremista, eu acho, né? Porque... Sim, claro, é isso aí. Mas dá tudo tempo bem. aí pra mudar, hein? Agora, não. Agora, por exemplo, desde Não, essa semana, ficou um pouquinho mais difícil pra tu mudar. Eu só quero Mas dizer o ainda dá seguinte, tempo. eu só quero dizer o seguinte, costumeiramente eu leio o chat do programa e eu tenho uma pecha, já, desde sempre. Pé frio. Prepotente. Né? Eu tenho tá uma brincando? cara de Que prepotente. Já percebi. Mas não tem problema. E hoje eu vou vestir o casaco da prepotência. É mesmo? Isso, eu queria até, se o Chiclé e o Paulinho pudessem abrir a câmera. Me agradece? Pode me agradecer. Porque eu, gremista, precisei ser o único lúcido para dizer que o Internacional tinha que trocar de treinador. O Inter não tinha um treinador e agora o Inter tem. E conseguiu classificar O Inter graças... não tinha um treinador. Não, Mano não Menezes. tinha, exatamente. Nunca ganhou nada na vida. Não quer dizer isso, né? Aliás, Mas agora, graças ao Inter eu ter um torço- treinador... Tá, mas ô Diogo, o Inter começou direto, entrou nas oitavas de final, que nem a Copa do Brasil quase antes. o Internacional não chegou nas oitavas de final com o mas treinador chegou, anterior, mas né? chegou. Falando É. mal de Não, Mano tava Menezes no invicto programa no de Diogo treinador Rossi. Apesar de ter muitas dificuldades contra o Metropolitano em Só casa, para eu mas tudo entender, bem. graças a ti o Inter está nas quartas de final, é isso? Também a mim, né? Tá bem, que tá pedi a demissão Então, do Mano assim, ó. Menezes aqui. Não só ponderar que, assim, se o Inter não adianta, e o elogio que o Ribeiro faz ao presidente Alessandro Barcelos é justíssimo, né? Eu também faria aqui, somaria contratações muito boas, né? Do Sérgio Rocher, do Valência, do Bruno Henrique. Mas não adianta tu ter uma série de bons jogadores como esses que o Inter tem nesse momento e não ter um treinador para fazer esses jogadores jogarem bem. Então, o maior mérito do presidente foi ter, não sei em que momento ele tomou essa decisão, é verdade, mas acredito que tenha sido, né, quando ele viu que a coisa não ia andar e ele optou em trocar. Tirar o técnico Mano Menezes e colocar o técnico Eduardo Cudê, que para mim é o grande nome da classificação do Internacional. Obviamente que o Rocher foi muito bem no primeiro jogo e acho que se não fosse ele lá ter pego uma ou duas bolas que poderiam ter acabado com a classificação, fez a parte dele, mas o presidente Alessandro Barcelos mudou e colocou em campo um treinador que tem coragem. E aí tudo faz diferença. Eu vou reforçar esse elogio que tu estás fazendo junto com o Ribeiro Neto, mas o Chicleto, viu como é que é, né? O cara desembarcou aqui ontem no programa e já tá dando as cartas. Abre câmera, fecha a câmera. Quero cumprimentar o Baldaço aqui, as unhas... Diretor de cinema, né? Aprendeu com o JB, Escola João Batista Fischer. As unhas começam aqui e terminam em São Borja. Um abraço à comunidade de São Borja. Eu quero reforçar o elogio, porque é o seguinte, eu acho que contratar o Ener Valencia, é claro que tem o mérito de lá conseguir efetivar a negociação, a do Arangues, a do Ener Valencia, tá bem. Agora, mérito é quando você faz um movimento e que todo mundo olha assim e diz assim, os caras enlouqueceram. E foi isso que o Internacional fez na figura do seu presidente, Alessandro Barcelos, quando demitiu o Mano Menezes e quando contratou o Eduardo Cudê. Eu sei que tem uma parte da torcida do Inter, uma parcela, que é apaixonada pelo Cudê, eu não me incluo entre esses, né? Eu não tenho nem rejeição e nem paixão e cansei de dizer aqui dos elogios, das virtudes e dos defeitos que tem Eduardo Cudê. Mas este mérito é do presidente Alessandro Barcelos. Ele, na contramão do senso comum, há 15 dias de um jogo decisivo, ele mudou o seu treinador. Isso, o que ele fez, na minha opinião, eu classifiquei como uma barbeiragem.
E agora se mostrou estar certo. O Inter pode nem ir adiante na Libertadores, pode cair fora na semifinal, acho que vai passar pelo Bolívar, tem mais futebol, enfim, pode nem ganhar a Libertadores. Mas o movimento, se o Internacional fizer um campeonato brasileiro minimamente digno, como estava fazendo com o Mano Menezes, o movimento já se justifica. Então, este mérito é do presidente. E o outro mérito, o Inter tinha um goleiro que estava num processo de afirmação, eu estou falando do John, salvando o time. E o Internacional, mesmo assim, vai lá e faz um investimento em Sérgio Rocher. Que goleiro gigante. É um goleiro que lê o jogo. Ele não é apenas bom tecnicamente, ele tem personalidade. O detalhe do lance do pênalti garfado do Inter no Bustos, que os jogadores do River queriam cobrar rapidamente tiro de meta, quando a gente olha, tá o Rocher estatelado no meio campo, parece que pedindo uma cirurgia na coluna. Parece que ele teria que sair dali carregado com mãe de Deus. A ideia era parar o jogo, para que o VAR tivesse tempo de analisar e pudesse aí sacramentar o roubo. E aí o VAR sacramentou o roubo, o Rocher deu tempo para o VAR roubar de forma absolutamente consciente do Internacional. Aliás, alguém me disse ontem que este VAR é o mesmo de Grêmio e River Plate de 2018. Tá, né? mas... Que coincidência, nas duas favorável ao River Plate. Não, mas muita coincidência. Esse a gente vai debater se errou, acertou, beleza. Lá tem uma justiça que precisa ser feita. A única câmera que captou... Não, mas é justiça favorece o River. Não, que não, justiça não, de casa, mas né? daí é que... Hã? Que justiça. A Não. câmera é clara em 2018, a bola bate na mão e o juiz não dá porque ele não Diogo, quer. Diogo, a única câmera clara que mostra o pênalti lá contra o Grêmio, ela era única e exclusiva da transmissão do Sport TV. Não tinha na cabine do VAR. Isso não existe. Tanto, não, isso existe. Isso eu estava no estádio. outra É coisa, pênalti, JB, foi pênalti o lá, lance- foi tu pênalti tá lá enganado. e foi pênalti ontem. O lance de hoje aqui Tudo bem. nós não vamos debater. Não tem que nós vamos debater. só lamentar. Não tem debate. tem. Não tem debate do Bustos. Então eu vou te dizer, tá? Pra mim, não foi pênalti. Ah, tu tá de brincadeira Pra comigo, mim, João. não foi O que pênalti. o que Pra não... mim, o aquilo que- ali não é pênalti. Ele não viu o Só um lance, pouquinho. Tudo bem. Peraí, Pra mim não é pênalti. Ele não viu o lance. Bota o lance O aí cara do chuta o Bustos. chão. Nós temos Quem lance chuta aí, o chão? Paulinho. Chuta cara o pega chão. no Bustos, cara. Vamos apresentar. Ele bate esse aí é no o lance, chão. ó. É área de ataque do Inter dentro da área do River Plate. Sabe que falta dentro Olha da área lá, pênalti, né? pernas do Bustos, o cara chuta as pernas Sabe do que Bustos, falta o Bustos dentro da área é pênalti, Tá né? bom? Sabe disso, né? Olha ali, JB, não sabe, tem né? debate, Olha ali. JB. Desculpa, eu me recuso a Cara, errou na debater. bola e acertou a Me canela do recuso a cara. debater. Se isso não é... Não, é pênalti, é pra cartão, gente. Tá, pra mim o Bustos já, ele força e ó, tá caindo antes de... Tudo bem, desculpa. Não, é bom, O Demichelis Eu- sabe que é pênalti. eu- Tanto é que ele faz a troca logo depois do lance. Hã? O Demichelis sabe que é pênalti. Sim, e ele ele faz a sabe que o cara troca ia um ser minuto expulso. depois. Opinião é quando há pontos de divergência. Entre o certo e o errado não tem opinião, JB. Foi pênalti. Tudo Tá bem. bom? tudo Foi bem. pênalti, cara. Mas só para não... só pra não deixar, tá? Isso, inclusive, foi modificado depois da situação. Agora pode chutar essa canela do cara. Meneghetti. Lá, Eu tô horrorizado, já lá tô. na arena é 2018. real a história, 18. Existia uma única câmera que foi colocada pelo Sport TV atrás do gol e essa câmera não era conectada com a cabine do VAR. Isso foi assunto de análise e hoje todas as câmeras de qualquer transmissão que estejam... Tu tá querendo me dizer que em são 2018 colocadas. foi a Comebol, o árbitro e a televisão que roubaram o Grêmio, é isso? É, que não é roubar não. o Grêmio. Tudo bem, mas Não. tudo bem. Não dá pra achar que é tudo contra tudo, contra tudo. Gente, Tá. tudo bem, as coincidências acontecem, mas é muita coincidência que o River Plate, em um jogo fora de casa, tenha o mesmo coincidente, o mesmo VAR, um lance capital e seja favorável ao River Plate. O pênalti do Bustos, ele é absolutamente indiscutível. Eu não sento numa mesa de bar com nenhum amigo meu, seja gremista, seja argentino ou torcedor do River, para discutir o lance. Não, o lance não dá para discutir. Não vamos discutir o lance. Quanto- É que nem alguém falar assim, o Rocher fez o gol de pênalti ou não. Não vamos discutir, ele bateu o pênalti e fez o gol, não dá para discutir isso, né? Então não vamos discutir o pênalti. Uma coisa importante de dizer, quando tu elimina o River Plate de uma competição, como o Inter fez ontem, tu não elimina só o River Plate, o Sim. time, tu elimina muitas coisas da competição. Não, teve mais Muitas coisas. coisas. Teve mais É verdade coisas. isso. Mais coisas da arbitragem ontem, né? Aquele impedimento do Alan Patrick, que ele não estava, as pessoas estão dizendo, mas ele errou o gol. O Alan Patrick, primeira coisa, o Não, mas Bandeira... ele deixa o lance todo seguir e ele, seria... ele levanta a bandeira antes, cara. Não, mas ele não apita. Não, mas o Bandeira o árbitro não. levanta. O árbitro O Alan não. Patrick... Não, mas se o Tá bem? Alan Patrick tivesse acertado o Ok, gol, teria sido gol. o Alan Patrick vê o cara errar ao levantar a bandeira e esmorece na conclusão. Não. Esmorece na conclusão. Era gol do Inter, cara. Eu sempre gosto de fazer um pódio virtual aqui do JB, uma coisa mental que eu tenho, que é o seguinte, os melhores em campo. Cara, pra mim foi o Johnny, eu tava entre Johnny e Mercado, Johnny e Mercado, e pra mim o Johnny passou, o Johnny foi melhor em campo. Depois Mercado e o Wanderson. E aí eu coloco uma situação no Kudê que pra mim faz toda a diferença. O Kudê faz uma mudança, que ele muda, ele coloca o René como um terceiro zagueiro, ele tira o Solari do jogo, porque o René é bom marcador,
ele protege o mercado que fica mais centralizado, e aí ficam praticamente 3 zagueiros, Vitão, Mercado e René. O Mercado protegido joga muito, o René mata com o Solari. Aí o Wanderson passa a jogar muito porque o Wanderson fica aberto pela esquerda como ponteiro e não cai por dentro. E o Johnny livre. E o Alan Patrick jogou no meio, né? Jogou no meio.